Você tem aquela mania de querer controlar a tudo e a todos? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa mania de controle e como que ela pode nos trazer muito sofrimento. Na minha opinião, essa necessidade excessiva de querer controlar tudo é um mecanismo de defesa que a gente tem pra gente não sofrer. Se tudo acontece exatamente do jeito que a gente quer e do jeito que a gente está planejando, a gente não sofre, a gente não se frustra, a gente não sai da nossa zona de conforto e a gente não precisa lidar com o estresse de uma mudança, por exemplo. Mas como a gente vive pra evoluir, a vida sempre vai dar um jeitinho de testar a nossa flexibilidade diante das situações. Temos a mania de querer controlar tudo à nossa volta. Situações, pessoas, o tempo e a vida também. E é inevitável que a busca pelo controle seja acompanhada de frustração. Se você quer alguma coisa do seu jeito, você cria uma expectativa sobre aquilo. E se aquilo não cumpre os seus desejos, não cumpre as suas vontades, as suas expectativas, isso vai te gerar frustração. E a frustração sempre vai gerar sofrimento. Essa quebra de expectativa que o controle pode gerar nos causa muito estresse, muita ansiedade. A gente começa a questionar muitas coisas na nossa vida quando a gente se frustra. Essa vontade de sempre querer controlar tudo é patrocinada pela ignorância e muitas vezes também pela prepotência. Porque de uma certa maneira, quando a gente está querendo controlar uma situação, uma pessoa, a gente vai estar assumindo um personagem que desafia a vida. Ou seja, a gente vai estar batendo de frente com tudo que a vida coloca pra gente. O controle ele tá muito ligado à rigidez, à falta de flexibilidade e também à falta de resiliência. É como se você tivesse um cabresto e só olhasse as coisas que você julga como boas. Então, de uma certa maneira, a gente vai estar se limitando, a gente vai estar deixando de viver coisas que precisamos para viver apenas coisas que queremos. Enquanto eu estava fazendo esse texto, eu cheguei em um ponto de vista que eu nunca tinha pensado, que é toda vez que a gente quer controlar algo, a gente sempre vai se colocar total responsabilidade pelo desfecho daquela situação. Por exemplo, vamos supor que alguém pisa na bola com você. E você, com a sua mania de achar que controla tudo, você vai se sentir muito mal e muito culpado por aquela pessoa ter feito alguma coisa contra você. Porque na sua cabeça você pode controlar tudo, você pode controlar até o jeito que essa pessoa age. Em outras palavras, você acha que você controla as atitudes do outro. Então, involuntariamente, você vai estar se culpando pelo mal que aquela pessoa fez. A mania de controle, ela está muito cristalizada e muito enraizada na gente. Muito mais do que a gente pensa. E isso traz bastante sofrimento. Lá no fundo a gente sabe que a gente não controla nada nessa vida. Só que a gente cria isso, a gente cria essa sombrinha de querer controlar tudo e a todos justamente para não sofrer. Justamente pra gente ter uma impressão que a gente tá no controle das nossas vidas e também a gente tá no controle do que nos faz sofrer e do que não faz. Às vezes a gente tem até dificuldade em controlar os nossos sentimentos, o nosso mundo interior. Então, como que a gente vai ter condição de controlar o mundo exterior? A mania de controle é uma sombrinha minha, que eu estou iluminando aos pouquinhos, mas uma coisa que me ajuda muito é aquele mantrinha que a Má falou no IGTV. Entrego, confio, aceito e agradeço. E é sobre isso, é sobre entregar. Não importa quem, não importa como, é entregar e entender que aquilo não está nas suas mãos. Quando tiramos esse peso, essa rigidez das nossas costas, a gente sofre menos, porque é um alívio a gente entender que a gente não precisa se esforçar, a gente não precisa perder a cabeça, não precisa se estressar, porque tudo que tiver que acontecer vai acontecer. Quando compreendemos que nós controlamos apenas nós mesmos, a frequência com que a gente deposita expectativas em pessoas, em situações diminui e, consequentemente, as nossas frustrações e os nossos sofrimentos também diminuem. Deixe fluir e lembre-se que você não controla as situações ao seu redor e muito menos as pessoas ao seu redor. Tem coisa na vida que a gente não pode mudar, que a gente não pode controlar, não pode escolher,
Quando a gente entrega essa mania de controle, paramos de depositar as nossas expectativas sobre outras pessoas, paramos de depositar todas as nossas fichas em uma situação que a gente não sabe se vai acontecer ou se vai acontecer do nosso jeito, e no fim a gente até aceita as circunstâncias desafiadoras que acontecem com a gente.